Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos, tá? Galera, vamos pra notícia aqui dessa quinta, né? Eu peguei um trecho aqui do vídeo do Bussetti falando quem ainda pode chegar, tá? Como eu falei pra vocês ontem, não é porque a janela europeia fechou, algumas estão abertas e também pra quem tem, quem não tem vínculo com o clube, está livre no mercado, pode ser negociado até mês que vem, tá? Então vamos ver o que o Mussetti fala, quem pode chegar. Se vocês quiserem ver o vídeo completo lá no canal do Lucas Mussetti, tá? E eu peço também, galera, para vocês curtirem o canal Fantástico News, tá? Curta, se inscreva e compartilha, tá bom? Sobre quem ainda pode chegar. Eu falei bastante disso na minha live de ontem à noite. A gente varou a madrugada em live, falei também nas minhas redes sociais, mas a audiência é rotativa. Então, gostaria de explicar para vocês que o Santos ainda pode contratar jogadores que estão livres no mercado até o final do mês. Até comecinho de outubro, dia 3 de outubro, é o prazo final de inscrições do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos pode contratar jogadores que ficaram livres até o fechamento dessa janela. O fechamento da janela que ocorreu ontem, terça-feira, dia 2. Então o Santos ainda tem opções, mas são menos opções. Porque se o jogador já estava livre e o Santos não contratou é porque não tinha convicção. Porque a prioridade do clube seria contratar jogadores de graça, como foi o Mike, como foi o Arão, como foi o Igor Vinícius. Então, não são jogadores que empolgam o Santos no primeiro momento, mas que serão avaliados junto à análise de mercado, à comissão técnica nova do Vojvoda, para pensar em quais dos atletas, se é que algum dos atletas tem condições de ajudar esse elenco. Ficaram duas lacunas, uma mais clara e a outra que ainda vai ser pensada. A principal lacuna foi o meio-campo. O Santos buscava um meio-campista capaz de ser camisa 5 e camisa 8, de armar e de apoiar, de defender com a mesma qualidade. Então o Santos buscou a princípio o Santiago Gonzalez, que nem o Sampaoli e nem o Vojvoda se empolgaram, e depois fez propostas robustas, tanto pelo Rômulo do Tigres quanto pelo Loyola do Independiente. Para o Rômulo foi uma proposta de 30 milhões de reais que o Tigres do México nem quis continuar, falou não e não. O Rômulo, que é um volante mais marcador, que tem jogado até como zagueiro no Tigres. E aí pelo Loyola, que é mais um camisa 8, que o Santos entenderia ali que resolveria o meio campo, o Santos não nos últimos dias, mas para a semana passada, chegou perto do que o Independiente queria, que era coisa de 6 milhões de euros, só que as garantias financeiras apresentadas não agradaram o clube argentino, e o clube argentino, diante de histórico de calote, de transfer ban, pediu que a garantia viesse de uma entidade. Então, CBF, Federação Paulista, ou a Liga, né, o grupo dos times, teria que ser avalista dessa negociação. Se o Santos não pagasse, a CBF teria que se comprometer a pagar. O que não existe, né? Essas entidades... Impossível isso acontecer, tá, rapaziada? E o Felipe Loyola ia ser uma boa, porque ele faz tanto camisa 5 como camisa 8 e ia fazer a diferença no meio campo do Santos. Porque eu acho que o que falta aí pro Santos é aquela intensidade, que eu sempre falo isso nos vídeos, tá? O Santos falta volante de pegada, igual o Rincon, mas também que saiba jogar com a bola no pé, que tenha velocidade, que faz a ligação entre o meio e o ataque. Entidades não apresentam garantias bancárias, não. Então o Santos se viu no teto ali, no limite de negociação pelo Loyola, que gostaria de vir pro Santos, antes tem dia que poderia resolver. Mas, diante dessa exigência de garantia, o Santos não avançou. Então, assim, o Santos fez uma proposta de 30 milhões de euros pelo Rômulo, fez uma proposta de 30 e poucos milhões de reais pelo Loyola. Não trouxe alguém com essas características, é porque sentia que estava precisando. Lembrando que o Vitor Hugo, ele até pode ser esse camisa 8, mas ele é mais meia que volante. Ele vem no outro estilo de jogador. Então o Santos... galera, muita gente falou, ó, Vitor Hugo pode jogar de volante. Sim, pode, mas o Vitor Hugo, vamos parar pra lembrar, vamos comparar. Ele é mais ou menos a pegada do Elano, né? Quem lembra do Elano, ele era um segundo volante barra meia. Ele não era um primeiro volante. Mais que ele marcava, ele ajudava, tudo. Mas ele era um cara que era mais o segundo volante, quase um meio de campo. Não é à toa que quando o Ganso não jogava, o Elano fazia a função de 10 ali, né? De meio campo, né? Mas o Vitor Hugo é a mesma pegada. Agora a gente vai ver também ele falando sobre as propostas do Souza e do Sherman. No canal, falei para os membros ouro também durante o dia. JP Sherman recebeu uma proposta do Porto de 3 milhões de euros e o Santos recusou. Mesmo que ele seja a terceira opção para lateral, o Santos entendeu que é pouco pelo Sherman, prefere mantê-lo. O Vojvoda prometeu usá-lo, pelo menos nos treinos, ver se ele rende, porque se for no 3-5-2, ele como ala, acho que ele pode ser útil.
E no Fortaleza, o Tinga, que é lateral direita, fazia um zagueiro pela direita. Então pode ser que o Vojvoda encaixe o time com o Mike ali, tenha o Sherman, enfim, dá para pensar em variações táticas com o Vojvoda. Então foi recusada a proposta de 3 milhões de euros do Porto pelo Sherman. E o Souza recebeu propostas no plural. Eu ainda não tenho esse cenário muito claro. O Diário do Peixe publicou que o Santos recusou uma proposta de 12 milhões de euros de um clube holandês. O Santos, as fontes que eu converso, com todo respeito ao Diário do Peixe, a Laura Marcela que publicou essa notícia, as minhas fontes disseram que essa proposta de 12 milhões de euros não foi de um clube holandês. O clube holandês ofereceu bem menos. Que chegou sim uma proposta de 12 milhões de euros de outra equipe, de outro país. E quem ainda não, rapaziada, se o Santos vendeu 12 milhões, o Lucas Meirelles, né, venderia um lateral. Um lateral. O Santos venderia também. Por 12 milhões de euros, o Santos venderia. Venderia. Eu acho que se essa proposta chegasse oficialmente 12 milhões, eu acho que venderia também. E eu acho que com certeza recebeu a proposta, o Sherman recebeu 3. Vai, digamos que o Souza recebeu 6, 7. Não chegou a 12, mas ele com certeza deve ter sido mais de 5 milhões. E que o Santos recusou e queria 15, pelo menos para abrir conversa, não 15 para vender. A frase que eu ouvi foi: por menos de 15 a gente nem abre o envelope, né? Uma metáfora, porque as propostas são feitas por e-mail, WhatsApp, enfim. E a gente soube, eu e o Thiago Arantes, minha dupla no mercado da bola do UOL, que o Al-Qadsia, puta, é difícil falar esse nome, hein? Al-Qadsia, enfim, da Arábia Saudita, fez uma proposta de 8 milhões de euros pelo Souza, também foi recusada, e o Santos avisou que não conversa por menos de 15. Então teve Europa, que as janelas estão fechando, da Holanda ainda tem mais tempo, e a Arábia Saudita, que tem um mercado mais longo, procurando o Souza, e o Santos se segurando, entende que vendeu o Lucas Meirelles, que dá... Então é isso, rapaziada. Tem mais detalhes no vídeo. Se vocês quiserem ver o vídeo completado no canal do Lucas Mussetti, tá bom? Curte, se inscreva lá também. E assim, o Souza, se ele for titular o resto do ano, se firmar na próxima janela que for da Europa, em janeiro, ele vai receber proposta de 15 milhões. Aí provavelmente o Santos venda. Porque ele vai ser titular, ele tem que manter o nível que ele estava se mantendo. E não machucar, continuar mantendo um bom nível. E com certeza ele vai receber proposta de 15. Se já tinha tudo para sair agora, de janeiro não passa, rapaziada. De janeiro, infelizmente, o Souza não passa, tá? Que 15 milhões de euros para um lateral eu acho um bom valor, tá? Deixa aí nos comentários se vocês também acham, tá? E se vocês acham que o Santos ainda pode trazer algum dos outros jogadores. E a gente vai para a última notícia, rapaziada, que é sobre o John, tá? Quem lembra muito bem, o John era o goleiro do Santos, né? Tava no Botafogo. E o Santos, quanto o Santos vai receber por transferência de John ao Nottingham Forest, né? Como tem aquele valor de 4%, ó lá, tem o direito a 4% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né? O Santos vai receber cerca de 320 mil, tá? Pela venda do goleiro John ao Nottingham Forest. O arqueiro foi vendido pelo Peixe ao Botafogo em janeiro do ano passado. O valor da transação ao time inglês foi de 8 milhões de euros, né? Então o Santos tem direito a 4%, né, desse montante. E por isso que recebe 320 mil, tá, rapaziada? Então, é isso. Então, mais um dinheiro pingando aí nos cofres do Santos. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa notícia, tá bom? E é isso. Por enquanto, as notícias foram essas, rapaziada. Então, se surgirem mais novidades aí dos treinos, tudo sobre o Santos, eu vou fazer vídeo pra vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar, tá? Eu sempre respondo vocês nos comentários, tá bom, rapaziada? E até a próxima.